O grito, o grito. Tudo bom, turminha feliz? Estamos aqui para o nosso encontro, tá? Virtual, tá? Eu espero que vocês apreciem bastante, tá? Que vamos fazer de tudo para poder ser sempre muito divertido, assim como todas as nossas aulinhas felizes. Então, meninos, olha só. Esse primeiro encontro nós iremos fazer sobre revisão, né? E eu quero falar sobre o grito. Não precisa dar um grito, não precisa. Não. Então, olha só. Vocês vão lembrar que o grito é uma das grandes pinturas, né, da história da arte. É bastante conhecida, tá? Bastante conhecida. E ela faz parte do que nós chamamos do movimento expressionista, tá? Falei para vocês que o movimento expressionista é uma manifestação da arte onde, de certa forma, os artistas queriam colocar, expressar, digamos, botar para fora aquelas angústias existenciais que estava, digamos, passando pela época, principalmente na Alemanha, tá? O grito, ela tem uma característica psicológica muito grande. Quando você olha assim, professor, o que tem de tão importante nesse quadro, essa coisa toda, né? Bem, gente, o Murr, né, Edward Murr, quando ele fez essa pintura, ele colocou diversas características que até então ainda não eram tão, digamos, comuns na pintura. Só para lembrar, uma coisa é expressionismo, outra coisa é impressionismo. Nós estamos falando de expressionismo alemão, então não confundo com impressionismo francês, tudo bem? Tá? Então, olha só, aqui, tá? O Munch, ele colocou toda uma questão mental, toda uma questão de confusão da cor, de distorção da realidade, tudo aquilo do que veio, né, o que veio antes, o que veio depois, né, ligado à própria questão, digamos, psicológica que o autor, o pintor tinha na época, tá? Então, olha só, no livro aqui, abram para mim o livro, tá? Página 8, eu vou esperar um minutinho para vocês ir lá buscar o livro e me acompanhar, tá? Aqui. 1, 2, 3. Muito bom. Então, olha só, nós estamos nessa página aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Nós estamos aqui. Então, vamos só tirar a poeira, tá? Tudo aqui vocês já estão sabendo, mas vamos lembrar. Então, olha só, gente, o expressionismo, ele vai ter força principalmente na Alemanha. Tem toda aquela questão da guerra, toda aquela questão, né, do período, tá? Ele está ligado inteiramente a um manifesto chamado Die Brücke, tá? Lembra que eu falei? Ponte para o futuro? Então em cima desse pessoal, tá? Então vai surgir o expressionismo. Vamos lá, pintor burguês, sentimentos em da realidade. Uma característica aqui muito interessante que eu coloquei aqui, ó, para vocês. Ele não se vê mais obrigado à representação do belo. Tá? Na verdade, o expressionismo não necessariamente procura o belo. É figuras distorcidas, a expressão de drama, é aquela coisa, figura contorcida, cores irreais. Tudo aquilo esses camaradas estavam tentando colocar. Tá? Colorido intenso. Aqui nós temos uma pintura muito interessante. Tá? Aqui, ó, uma pintura muito interessante do Kirchner. Tá bem? Tá? Outra coisa que nós temos que lembrar, tá? O grito, ele teve 4 versões, tá? Então, por acaso, se você vir encontrar outras características, outras versões, não estranhe não, tudo bem? Outra coisa aqui que nós podemos colocar. O expressionismo, gente, tá? Ele também vai acabar motivando o surgimento de um outro estilo, francês nesse caso, chamado fauvismo. Vocês lembram disso? Fauvismo. Tá? Aqui, ó. Olha só, aqui. Lembraram? Muito bom. Isso mesmo. A questão do fauvismo. O fauvismo é representado principalmente por um camaradinho chamado Henri Matisse. Tá? Henri Matisse era um grande pintor da época. Ele foi contemporâneo do Picasso. Os dois se conheceram. Tá? E o Matisse, ele também tentou buscar essas características do expressionismo no fauvismo. O fauvismo é uma característica interessante, né? Porque na verdade a palavra fauvismo, o sentido dele seria feras, tá? Os camaradas estavam usando cores puras, tá? Uma coisa mais alegre, coisa que não era tão comum no expressionismo, tá? Artistas alemães tinham uma posição com a crítica e o fauvismo era mais, digamos, descontraído, tá? Por enquanto,
Vamos usar aqui. Aqui, ó. Aqui eu coloquei as coisinhas, tá? Oh, perdão, aqui, ó. O Matisse. Tá? Esse senhorzinho aqui. Gente, o expressionismo também, ele vai surgir... Não, ele vai aparecer no Brasil, perdão. Sabe? De que forma, tio Clores? Nós temos uma coisa na história da arte brasileira que nós chamamos de pré-modernismo. Nós temos o pré-modernismo e nós temos o modernismo. Tá? No modernismo brasileiro, ele vai ter influência pelos vários artistas, digamos, europeus que acabam vindo para cá. O que acontecia é mais ou menos o seguinte: os artistas brasileiros, eles saíam e iam estudar fora. Tá? Entre eles, nós tivemos uma mocinha chamada Anita Malfatti. Tá? E a Anita Malfatti, ela vai ter contato com o expressionismo alemão. Tá? O expressionismo, na verdade, ele vai chegar no Brasil por um camarada chamado Lazar Sagel. Tá? Ele vai chegar aqui, tá? Ele vai começar a mostrar, digamos, as vanguardas europeias para os artistas brasileiros. Vamos lembrar que na época a arte brasileira ainda era bastante conservadora. E aí o que rola? O pessoal não cria caso com ele, nem nada com isso. Aí chega a Anita Malfatti. Só que a Anita Malfatti, quando começou a apresentar os primeiros trabalhos de temáticas modernistas no Brasil, ela começou a ser bastante criticada. O pessoal começou a encher o saco, começou a falar que ela não tinha talento, coisa vai, coisa vem. Principalmente aquela crítica que foi feita pelo Monteiro Lobato. Não sei se vocês vão recordar disso, né? Mas por que, tio Clodes? Simplesmente por um motivo. Para os críticos da época, o tal do Lazar Sagel, ele não tinha obrigação nenhuma com a arte brasileira. Era um estrangeiro que estava representando como que ele viu o Brasil. Então, ele não tinha obrigação nenhuma com aquilo que era feito, digamos, de arte nacional. Por outro lado, a Anita Malfatti, ela era brasileira. Então, na visão do pessoal da época, ela tinha uma certa obrigação com a arte feita no país. Então, quando ela representou um Brasil de uma forma bem diferente do que era acostumado na época o pessoal, então teve toda aquela crítica negativa, os quadros foram devolvidos, ela teve vários problemas e tudo mais, sabe? E ela teve a temática expressionista. Aí, por causa dessa situação, né, outros artistas depois vão acabar, digamos, motivando o que vai ser a Semana de Arte Moderna de 22, mas deixa isso lá para frente, não é para agora. Tudo bem, então? Então, a Anita Malfatti, ela vai ser, digamos, uma das precursoras do expressionismo no Brasil. Tudo bem, então? É essa. E um dos quadros dela, famoso, tá? Essa aqui da página 13, A Estudante. Nós temos aqui Mário de Andrade também, ó. Na página 14, me acompanha aqui. Tá? Então, tem um dorso amarelo, tem várias características dela. Gente, outra coisa que eu coloquei para vocês nas nossas aulinhas felizes foi o seguinte: a questão da arte abstrata. Aqui, ó. Vocês estão lembrados? Da arte abstrata? Só para lembrar, arte abstrata, tá? É tudo aquilo que você não possui uma referência na realidade. Então, por exemplo, quando eu falo um desenho figurativo, você tem que bater o olho e saber que aquilo representa algo que existe na realidade, mesmo que o grafismo não esteja tão real. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, digamos, esse aqui, ó. Deixa eu ver que é o próprio grito. O próprio grito. Anatomicamente, não é uma pessoa real, tá? Mas existe uma correspondente na realidade nele. É uma pessoa. Você consegue reconhecer uma pessoa, tá? Eu posso desenhar uma pessoa assim de pauzinhos que você sabe reconhecer que é uma pessoa. Na arte abstrata, isso não acontece. Você não tem um correspondente real, sabe? Então, o que eu faço? Tudo aquilo que você consegue reconhecer, a forma que tem uma referência no mundo, na realidade, nós chamamos de arte figurativa. Tudo aquilo que não existe um correspondente na realidade, nós chamamos de arte abstrata. Cuidado! Não é porque não existe na realidade que necessariamente vai ser abstrata. Lembre-se disso. Por quê? Olha só. Peter Pan existe? Não, só existe na literatura. Mas ele existe? Existiu uma pessoa, um Peter Pan? Não existe. Mas você tem uma noção de como é que é um Peter Pan. Uns Smurfs existem? Não existem. É a criação de um artista e tudo mais. Mas se eu mostrar um Smurf para você, você vai ter noção de como é um Smurf. É um dragão.
Se eu pegar um dragão, fazer um desenho de um dragão, é abstrato? Não é abstrato. Ah, mas não existe na realidade. Mas a imagem dele, a figura dele, é possível de reconhecer na realidade. Agora, se eu fazer sei lá, um desenho aqui, onde você não consegue entender a forma, que você procura algum correspondente no mundo real e não existir, aquilo sim é uma ideia abstrata. Por exemplo, o sentimento. Quando você faz, vou fazer o que representa para mim o amor. Aí você faz um coração. Calma aí. Um coração é um coração. Um amor é um sentimento abstrato. Para você representar um amor, é uma coisa diferente. É uma coisa mais abstrata. Estão percebendo? Você pode até fazer uma representação de alguém tendo amor por algo ou por alguém. Sabe? Mas representar o amor em si é uma ideia bastante abstrata. Estão percebendo? A arte abstrata também nós podemos classificá-la em... Lembra-se disso? Nós temos o que chamamos de arte abstrata geométrica, arte abstrata lírica e arte abstrata orgânica. A arte abstrata geométrica, a palavra já diz, feita apenas de figuras geométricas. A arte abstrata orgânica, geralmente feita com curvas, coisas do tipo. E a lírica é aquela que é a expressão do próprio sentimento, que é um pouquinho mais complicado. Tudo bem, então? Não sei se vocês lembram disso. Que mais? Uma coisinha que eu deixei passar, né? Cinema expressionista, também faz parte da unidade 1, nós estamos fazendo a revisão da unidade 1. Meninos, o que aconteceu foi o seguinte, a Alemanha, depois da guerra, ela estava, digamos, em uma situação econômica muito fraca, tá? O país saiu destruído e tudo mais. E os filmes que eram feitos no mundo, digamos assim, eram filmes mais caros e nem todo mundo tinha, digamos, condições financeiras para comprar aquele filme. Então, o que foi que os próprios alemães fizeram? Eles começaram a tentar fazer filmes da forma mais barata possível. Utilizando material simples, câmera simples, coisa do tipo. Mas como é que vai chamar como é que esse filme vai chamar a atenção? Simples, pela narrativa. Então os camaradas, eles começaram a valorizar enquadramento, expressão do rosto, uma narrativa um pouco mais inovadora, cenários irreais, aquele cenário que você percebe que está como se tivesse uma sensação de um sonho, aquela coisa de tudo. E vai surgir aí o cinema expressionismo. Devido ao sucesso que ele vai ter na Alemanha, e por causa os filmes eram bastante baratos, eles começam a ser exportados para o restante do mundo e várias pessoas vão começar a receber esses filmes e usar como referência para a produção de outros filmes também, com características também expressionistas. Olha, vamos lá, Noiva Cadáver, O Estranho Mundo de Jack, alguns filmes do Batman, tá? O Tim Burton, por geral, ele valoriza demais o expressionismo. Então o cinema expressionista também tem características bem peculiares, bem fortes na história da arte. Eu sou grande fã do cinema expressionista, já falei para vocês, tá? Então eu posso citar alguns exemplos que, dependendo do filme, você pode até ser enquadrado como outro, mas eu gosto de colocar como se fosse expressionista. Então nós temos um grande e famoso Nosferatu, nós temos um bacana chamado Metrópolis, temos o Dr. Caligari. Então, um bocado de filmes bacanas, expressionistas, que vocês podem assistir. Se eu não me engano, na internet mesmo. Procura aí no YouTube um filme expressionista e dê uma chance para aquele filme. Dê uma chance para aquele filme. Eu garanto que você só tem a ganhar. Tá? Então aqui, por exemplo, olha só, nós temos aqui alguns filmes expressionistas. Esse aqui é Nosferatu. Tá? É um filme assim, meio que de terror, mas calma, não é terror. É um filme mais voltado assim, para o suspense. Dá uma visão expressionista do personagem Drácula, tá? E aqui é o gabinete do Dr. Caligari. Olhem só o cenário totalmente irreal, aquela coisa bem artística, assim, a pessoa, o ator se confunde com o cenário. É uma coisa magnífica, uma coisa assim genial. Quem puder assistir, assista o cinema expressionista, você só tem a ganhar. Tudo bem então? Vamos ver. Esse foi o resumo não, esse foi a revisão da unidade 1. Turminha feliz? Eu espero que vocês tenham gostado. Vão lá, vocês têm uns minutinhos e daqui a pouco vocês voltam para música, tudo bem? É um prazer e daqui a pouco nós voltamos.